Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre a história da enfermagem, mais adiante, contar um pouco mais sobre a nossa história, tá? Cada dia mais a gente está conhecendo um pouco, mas toda vez que nós falamos em história da enfermagem, toda vez que nós formos falar sobre ela, nós vamos sempre estar citando Florence Nightingale, né, a nossa percussora da enfermagem, que era uma mulher religiosa, né, uma mulher com muitas doutrinas, que dedicou a sua vida a simplesmente a ensinar a arte de cuidar dos pacientes. E aí a enfermagem é uma arte, para realizá-la como arte, segundo Florence Nightingale, requer uma devoção tão exclusiva, requer um preparo tão rigoroso, requer com a obra de qualquer pintor ou escritor, pois o que é tratar da tela morta ou do frio de mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito Santo de Deus, né? Então Flores descreveu como que era a enfermagem para ela. Segundo ela, a enfermagem era a arte de cuidar. E através dessa arte, lógico, existia ali as suas necessidades que elas tinham que trabalhar com um preparo rigoroso. O enfermeiro tinha que formar o enfermeiro de qualidade, o enfermeiro humanizado, né? A enfermagem, ela cobrava isso naquela época, através de Florence Nightingale, e até hoje nós como os enfermeiros instrutores, né, mediadores, também passamos essa informação, porque ela não deixou de maneira nenhuma de ser uma enfermagem com normas, doutrinas, né, e procedimentos e protocolos que devemos seguir. Contudo, a enfermagem ao longo da história, ela teve muitas práticas de saúde, principalmente as práticas de saúde intuitivas ou pré-cristãs, como a gente conhece hoje. E aí, essas práticas, elas tinham uma responsabilidade de cuidar dos enfermos, crianças, idosos, que era a responsabilidade das progenitoras. Quem eram as progenitoras? As mães, né? Eram as mulheres. Então, as crianças e os idosos, o enfermo, era de total responsabilidade da mãe, da mulher, na época das práticas intuitivas, na época do pré-cristianismo, tá? O tratamento era feito nas casas dos doentes, tá? Então, as doenças eram vistas como castigo de deuses naquela época. E as pessoas, elas buscavam ajuda de quem? Não era de médico. Eles buscavam ajuda dos sacerdotes e principalmente dos feiticeiros. Usavam-se massagem, eles usavam banho de água fria ou quente, eles utilizavam plantas purgativas, substâncias provocadoras de náuseas, né? Porque com isso fazia com que ele botasse o conteúdo gástrico que ele tinha no estômago, e ali ele estava dizendo que ele estava se livrando daquela maldição a qual ele estava passando. E o uso das plantas medicinais, que até hoje não deixou de ser utilizado, porque todo medicamento, a maioria é feito sim por nossas plantas medicinais, que nós temos vários tipos de plantas medicinais. Aqui tem uma imagem de um ritual, né? Esse ritual aqui, ela está com a mão sobreposta, falando algumas palavras que ela achava que estaria expulsando aquela doença que na verdade era um mal, era um espírito, era algo ruim que tinha sido proposto ou colocado na vida dessa pessoa. Aqui mais um ritual, um tipo de ritual, diferenciado um pouco mais, feito corrente, porque eles olhavam muito a parte da astrologia, né? Eles viam aquilo ali como um tratamento espiritual. E aí
O uso das plantas medicinais, coloquei essa imagem aqui para vocês estarem dando uma olhada, como que era realizado. Até hoje, não foi muito longe não, os medicamentos eles eram oferecidos através desses frascozinhos, tá? E aí as plantas se transformavam em pílulas, como até hoje elas são transformadas em pílulas. Aquilo que você, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da nossa do medicamento que a gente toma como calmante, que é a camomila, por exemplo, né? A flor da camomila. A gente faz o chá, né, da flor da camomila para acalmar, né, para estabilizar um pouco o excesso, o nervosismo a qual você está sentindo. Porém, nós também encontramos em cápsula, né? Nós encontramos em xarope, o chá da camomila, como queiram, em sachês, né, que já vem propriamente, você só coloca dentro da água quente. Hoje nós estamos no século XXI, né? Então a gente já está um pouco mais avançado. E aí o uso de plantas medicinais, ela naquela época ela era utilizada, hoje ela continua sendo utilizada e a gente continua produzindo medicamentos através das nossas plantas, através dos nossos estudiosos, dos nossos pesquisadores que estudam, pesquisam e encontram, né, uma maneira para tratar a tal patologia, né? Hoje nós estamos numa busca inconstante, né, inconstantemente para o SARS-CoV-2, Covid-19, como é conhecido, ou coronavírus, né? Hoje nós estamos nessa busca e os cientistas de todo o mundo estão aí se movimentando. Brasil, Europa, todos eles estão todos se movimentando para criar, conseguir identificar um medicamento que possa combater esse vírus. Um vírus letal, um vírus malicioso, né? Um vírus silencioso, que ele adentra ao teu organismo, que ele muda as células do teu RNA, daquele local ao qual ele quer adentrar, e o único intuitivo dele é de se proliferar, e ele se prolifera muito rápido, tá? Então eu creio que mais um tempinho aí para frente nós já teremos a vacina contra esse vírus que hoje causou uma grande pandemia no mundo inteiro. 2020 está desde janeiro com uma pandemia insensata, né? Ou seja, não é nem insensata a palavra correta para ser utilizada, mas uma pandemia que está causando aí um alvoroço muito grande na vida dos brasileiros, na vida do povo dos Estados Unidos, na vida dos europeus, né, dos egípcios e assim sucessivamente, não esquecendo de citar a Índia, a China e assim sucessivamente, né? Passando mais adiante, aqui os usos das plantas medicinais, né? Naquela época, hoje a gente faz a trituração, né? Você recolhe com o nosso, como é que fala? Com aquele aspiradorzinho, eu não estou lembrada do nome, para poder puxar as gotinhas, né, daquilo que foi realizado, né, no exame, ou na planta, tira aquelas poucas líquidos que foram macerados, né? Aqui, você sempre na outra imagem também vou mostrar, eu estou falando desse daqui, tá, gente? Deixa aparelhinho aqui, conta-gotas, tá? E aí, hoje em dia, naquela época, era utilizado aqui o pilão,
que hoje a gente macera tudo com pilão, né? Então as plantas eram maceradas, bastante maceradas, até eliminar todo o suco, todo aquele líquido que vem na planta. Aí o que eles faziam? Eles faziam medicamento, faziam mistura que eles conheciam, que eles sabiam que daria certo, tá? E aqui uma imagem de um banho frio, né, que essa pessoa está recebendo, ou um banho quente, como queira, né? Mas a imagem reflete um banho, né? Uma pessoa que está aí totalmente debilitada, né? Talvez cavalgou muito tempo, porque aqui a gente vê os camelos aqui atrás, aqui tem um e aqui tem outro, né? Então, no decorrer dessa jornada, ele desidratou, né? Ele bebeu pouca água, ele estava muito frio, precisou ser molhado, ser aquecido, né? Então eles tinham todos esses tipos de terapia que hoje, voltando para a imagem, se um paciente tiver com uma febre alta de 38,5 a 39 graus, você imediatamente já indica um banho gelado. Porque o banho gelado vai fazer com que o meu corpo esfrie, esfriando faz com que a minha temperatura corporal vá diminuindo aos poucos, tá? Porque a febre é um sinal de que há alguma coisa acontecendo de errado no meu sistema imunológico, né? Que o meu sistema imunológico não está conseguindo combater. Tá? Então ele vai lá e avisa, olha, através da febre, alguma coisa está acontecendo no teu organismo. Você tem que descobrir o que é. Como que a gente descobre? Nós vamos no médico, o médico passa exame, realizamos os exames e o médico que já é estudado, que tem o seu conhecimento aprofundado, ele vai te dar um diagnóstico o motivo pelo qual você está tendo febre, né? E aqui, sacerdotes e feiticeiros, vocês percebem bem, aqui os sacerdotes e aqui os feiticeiros, né? Realizando aquele ritual deles que eles conheciam, né? Para cura, para libertação, né? Espiritual, talvez estivesse prejudicada, eles viam que toda doença tinha a ver com o espírito da pessoa. O espírito estava sujo, o espírito estava assim, estava de outro jeito. Então tinha que fazer a limpeza do espírito para que houvesse a cura, né? E aqui uma imagem dos sacerdotes, né? Aqui ele está segurando a cruz de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo na cruz. E ele aqui, com certeza, ele deve estar orando, ele deve estar benzendo, né? Com certeza. E muitos deles estão mortos aqui, ó, pelo que vocês podem identificar, segurando a cruz, né? Segurando a cruz. Eles receberam a paz espiritual, eles receberam desse sacerdote uma palavra espiritual, uma palavra de conforto para que ele consiga se libertar do seu espírito e aceitar. Como se ele tivesse que haver a aceitação do que estava acontecendo com ele, né? E aqui as nossas práticas, né, de saúde mágico-sacerdotais no alvorecer da ciência. O que tem a ver o alvorecer da ciência com relação ao que estou falando para vocês? Tem a ver que o Egito tinha uma forma como ele cuidava dos seus pacientes e daquelas pessoas que iam ao óbito. Eles tinham um ritual pós-morte muito, muito, muito trabalhoso, né? Mas que todos eles, ao morrer, ao ir a óbito, eles deveriam passar por aquele ritual. A Índia, a sua modalidade, tinha seus princípios, então a gente vai relatar cada um deles. Aqui no Egito, a gente fala que documentos antigos relatam que os egípcios tratavam os seus doentes com o uso de medicamentos prescritos. Quem prescrevia? Os médicos sacerdotais do Egito daquela época, né? E tinha também a importância do cuidado que os egípcios tinham com o corpo pós-morte, né?
Como que era aquele cuidado? Eu vou abrir aqui uma imagem mais aqui embaixo para vocês identificar como que era aquele cuidado. Olha aqui. Eles realizavam esse cuidado, tá? Qual era o cuidado? Era um ritual e eles cobriam toda essa pessoa que ia a óbito, passando faixas, né? E deixando ele totalmente coberto para poder ser, sim, enterrado. E o enterro deles, né? O local onde eles enterravam essas pessoas era dentro de quê? Dentro de um caixão, né, em forma de uma pirâmide, né? E ali ele depositava os corpos daquelas pessoas lá, tá? E a religião deles, eles também utilizavam uma religião através da ciência. Eles realizavam a religião através da ciência. E tinha aqui em conjunto com a Índia. O que a Índia trabalhava durante o tratamento da saúde naqueles tempos antigos, né? Na época das práticas sacerdotais? A importância que a Índia dava para a caridade, né? Os hospitais para o tratamento, a qualificação de profissionais, né, qualificados para desenvolver esse tipo de tratamento. E tudo isso foi escrito por Charaka, né? O famoso Charaka. Ele tinha um conhecimento das drogas, ele tinha uma inteligência, dedicação e principalmente a pureza do corpo e do espírito para ele tinha que ser tratada, tá? Tinha que realizar essa purificação do corpo, essa purificação do espírito, né? Anotação sobre anatomia humana e fisiologia. Então, eles passaram sim a anotar tudo que eles identificavam e evidenciavam na anatomia humana e principalmente na fisiologia desse corpo humano. E a origem das doenças, como que elas surgiram, de que maneiras elas evoluíam. Tudo isso os indianos foram bem adiantados, né? E o tratamento da doença ali se realizava de maneira através, né, do atendimento da caridade, do atendimento que era realizado dentro dos hospitais e a qualificação a qual cada um recebia naquela época para prestar os seus atendimentos. E aí a origem da doença, né? O tratamento dessa doença, os médicos erram. Não, os médicos eram juramentados, os médicos eram juramentados a cuidar de ricos ou pobres, tá? Isso aí não podia deixar, não tinha essa questão de classe social, como no início lá do século XVIII, do século VII, do século VIII, não. Eles tratavam os ricos e os pobres, tá? Eles faziam esse juramento para cuidar deles, a importância da oração, porque eles oravam bastante, né? Eles tinham o seu ritual de oração, que com essa oração eles faziam o alívio chegar espiritual naquele paciente. E aí tinha uma proibição. Qual era a proibição da Índia? A proibição dela era do uso de animais para ensino. Eles não permitiam de maneira nenhuma que os animais passassem, né, por algum tipo de como é que eu posso falar para vocês? Passasse por uma anatomia especializada, né? Cuidasse da anatomia do animal, identificasse a fisiologia de cada animal. Eles não permitiam, porque para eles os animais é sagrado, né? Os indianos, os animais são sagrados. E aí, a China, né? Sempre ela vai estar sendo uma protagonista na história da medicina, na história da saúde em si. As doenças elas eram classificadas naquela época da China, né? Existia uma classificação. E como que eles classificavam?
como que eles davam essa classificação? Se ela era benigna, se elas eram médias ou se elas eram graves, né? Não tem muita diferença de hoje em dia, que nós falamos, só que o médico hoje em dia ele dá o diagnóstico completo. E aí, se você tem uma patologia, um tumor benigno ou um tumor maligno, e ele vai te dizer a probabilidade de anos de vida, ou se você precisa fazer uma quimioterapia para realizar esse procedimento, para aumentar o seu prognóstico de vida, né? E mediante a isso, a China entendia que ela tinha que classificar essas doenças. E as classificações eram através de quê? Benignas, médias e graves. Os sacerdotes eram divididos em 3 categorias, né? Eles eram divididos nessas 3 categorias porque cada um deles eles tinha uma ocupação, cada um deles tinha uma especialidade. E aí, essas categorias que correspondiam ao grau da doença da qual se ocupavam, ou seja, ao grau da doença a qual ele tinha um conhecimento, a qual ele tinha mais especialidade, certo? Que não foge muito do nosso contexto de hoje em dia. Cada médico, nós temos o clínico geral, nós temos o clínico geral que faz um doutorado, faz uma especialização aí e ele vai ser um cirurgião. Ele determina se ele quer ser um cirurgião cardíaco ou um cirurgião vascular ou um neurocirurgião. Não é diferente, né? Alguns nomes mudam, mas não deixa de ser de maneira nenhuma idênticos a como eles entendiam naquela época, certo? E aí conhecia, né, essa ocupação, e aí os chineses, né, conheciam algumas doenças. Qual era o tipo de doenças que eles conheciam naquela época? Eles conheciam a sífilis e a varíola, tá? Hoje em dia nós temos vacina, né, e tudo direitinho. A gente tem um tratamento com antibiótico, anticoterapia e assim sucessivamente. Você dá um atendimento mais de qualidade para o paciente porque já conhece qual é o medicamento que vai tratar, né? Que vai combater aquela bactéria, que vai combater a bactéria da sífilis, que nós conhecemos hoje como doenças sexualmente transmissíveis ou infecções transmissíveis, né? Foi mudado um pouco aí a ordem, mas não deixa de ser a mesma coisa. Conheci alguns procedimentos cirúrgicos pequenos, tá? E conheci alguns tipos de tratamento, como, por exemplo, o tratamento para anemia, né? O tratamento para anemia eles realizavam naquela época. E também eles passaram já a construir hospitais, porque eles viram a necessidade dessa construção dos hospitais, porque eles viram a necessidade da população. E aqui, eles, de maneira nenhuma, poderiam deixar de prestar essa assistência para essas pessoas que estavam precisando de tratamento. E aí a medicina, para eles, não evoluiu por conta da cultura que proibia o uso de cadáveres para estudo. Hoje, nossos médicos, né, formados, aí eles fazem seu estudo de anatomia, seu estudo de fisiologia, tudo isso eles utilizam os cadáveres, né? É utilizado aquela pessoa que é doada para a instituição, para a faculdade, para ser estudada, né? E só que eles naquela época eles não liberavam os cadáveres, para eles não era uma coisa que deveria ser feita no entendimento dos chineses, né? Nós brasileiros hoje trabalhamos dessa forma, nos formamos conhecendo a anatomia dos pacientes, a fisiologia desses pacientes com o corpo humano, também com maquetes, né? Lá, mas os chineses naquela época ainda não, tá? E aí, aqui tem uma imagem do Egito, tá?
tá? Que era o tratamento, ele estava passando por um tipo de tratamento egipciano. Nessa imagem é o que denota pra gente, tá? Olha só, aqui também Egito, como que ficava a múmia? A pessoa ia a óbito e todo aquele preparo que eles realizavam naquele corpo era justamente para preservação da estrutura do corpo humano daquela pessoa que ia a óbito. E é tanto que a maioria das múmias que foram descobertas, todas elas ainda estavam assim, em perfeito estado, assim, não perfeitamente estado, lógico, mas ainda existia a sua estrutura, a sua anatomia, ele ainda tinha nariz, boca, tecido, pele, ossos, ainda não foram degradados, né? E a gente, aqui no Brasil, nós brasileiros, o que a gente faz? Quais são as leis que nós temos que é permitido? Nós podemos enterrar nossos entes queridos, né, num caixão, podemos fazer ali a crista, né, que é o local ali, faz a escavação, a 7 palmos, precisa dos 7 palmos para que não haja odores fortes, né? Os 7 palmos nada mais é para que a terra faça aquela cobertura e o odor característico de um corpo em degradação é muito forte, né? Então, as múmias, elas conseguiam, eles lá, os egipcianos, conseguiam manter a característica daquela pessoa, né, que ia a óbito. E isso é interessante, mas nós não. Do pó viemos, o pó voltaremos. E também tem outra opção. Os brasileiros também podem optar por ser cremados, né? Uma águazinha aqui para molhar a garganta. Eles podem ser cremados, certo? Cremados. Aí coloca ali no seu pozinho, restinho, né? Numa tigelinha de barro que eles utilizam, tem um nome específico, não estou lembrada agora, né? E ali a pessoa diz, olha, você pode me cremar e me colocar, derramar o pó das minhas cinzas no mar, você pode jogar o pó das minhas cinzas em um lugar bem florido, né? Hoje em dia tem tudo isso. Ou você também pode fazer lá no cemitério, lá a lápidezinha e aí colocar os meus restos mortais dentro daquela lápide fechada e ali eu estarei em pó, certo? Puxando um pouco para cá, eu vou introduzir uma coisa que ela é bem corriqueira, né? Quando um paciente vai a óbito dentro do hospital, o sistema de transplante automaticamente ele é acionado, tá? Dentro do nosso hospital aqui, PS, UERB, a depender da patologia, a depender da forma, o motivo pelo qual a pessoa foi a óbito, existem alguns órgãos ao qual eles podem serem retirados e eles podem estar ofertando para outras pessoas que estão precisando. Existe uma fila imensa, muito grande de paciente para transplante de fígado, para um transplante de rim, muitos pacientes fazendo hemodiálise há anos, há 10 anos, há 15 anos, e o prognóstico que essa pessoa vai viver mais ou menos, sem ter sintomas muito fortes, é até 15 anos fazendo uma hemodiálise. Após os 15 anos ele vai ter muitas crises, né? O sistema dele já vai estar muito abalado, né? Então as filas são muito grandes para as córneas, né? Pâncreas, fígado, rim, baço, o nosso tecido humano, a nossa pele, ela pode ser reutilizada, ela pode servir como enxerto, certo? Os ossos, né? Então assim, cabe a opção de cada pessoa em querer ser um doador de órgão ou não. Como que eu faço isso? Eu vou lá,
e digo para os meus parentes: olha, se eu for a óbito, eu sou doadora de órgãos e tecidos, tá? Então, automaticamente, ele já sabe. Então, se a pessoa for a óbito por algum motivo ao qual pode ser esse órgão possa ser retirado, aí o que acontece? Ele vai favorecer outras pessoas, tá? Outras pessoas que estão ali há muito tempo numa fila de transplante, há muito tempo esperando por um órgão, tá? E aí cabe a cada um decidir aquilo que deseja tá realizando, certo? Prosseguindo, né? Cada um decide o destino do seu corpo, outros não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e tem a sua opinião já formada, né? E nós, a partir dos 18 anos, passamos a ter a nossa opinião formal e ela deve ser respeitada, certo? E aqui a gente tem uma imagem do Egito. Esse que está aqui com essa máscara, ele é reconhecido como um sacerdote funerário, com a máscara de chacal. O nome dessa máscara é chacal, tá? Então ele é o sacerdote funerário. É ele que dá todas as instruções, como que vai ser realizado essa mumificação, né? E ele também aqui, eles utilizavam amuletos mágicos, né? Esses amuletos mágicos tinham algum tipo de indicação para eles, tá? E aí eles começavam a realizar a mumificação passando faixas de tecido, hoje nós conhecemos como ataduras, né? E envolvendo todo o corpo daquela pessoa até ele ficar totalmente mumificado, coberto, e aí sim eles iam fazer o seu enterro. E ele ficava dessa forma, através dessa imagem aqui. O início, para vocês observar como que era realizado, e aí aqui como que eles ficavam, como que finalizavam, tá? Nós fazemos, no Brasil, nós fazemos o quê? A gente realiza, né, o toalete mortuário que nós conhecemos, né, antes desse paciente, porque tem um tempo de enrijecimento do corpo. Então, nós conhecemos e sabemos que é um pouco rápido. Então, assim que o paciente vai a óbito e é detectado, a gente faz as contenções. Quais seriam essas contenções? A aproximação dos pés, né? Colocam a mão sobreposta ao peito, amarra para que ela não se solte, né? E aí, às vezes, muitas vezes o paciente está sangrando, né? Tem líquidos, fluidos saindo pelos orifícios abertos e a gente precisa estar tapando, realizando o tamponamento desses orifícios. E aí a gente faz com algodão, tá? Nariz, ouvido, boca, ânus, quando mulher vagina, tá? Até ele chegar lá na funerária, e aí sim, porque ele vai passar pela funerária, né? Depois que sai de dentro do hospital, aí a gente cobre ele, né, com uma manta, né, que a gente chama ela de manta mortuária, de cor branca. Tem várias cores, branco, marrom, preto, a depender do tipo de que o hospital optou para ser utilizado. E aí você recobre todo esse paciente e encaminha ele lá para a famosa pedra para aguardar aí a funerária chegar para estar levando o corpo. É mais ou menos assim, é um resumo bem breve. Aqui é só para a gente estar sempre dando uma comparação de como era lá antigamente, como funciona hoje, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Então aqui eles utilizavam muito cosmo, né? Eles viam aqui luzes, estrelas, né?
Os cometas, para eles usavam as astrologias, né? Então, os egipcianos, eles tinham isso com eles. A astrologia, para eles, era um fundamental. E aí eles evidenciavam, né, ali o ponto X pelo qual aquela pessoa morreu, eles determinavam dentro do cosmos. Havia essa determinação. Olha só as estrelas, né? Linda essa imagem, né? Muito bonita, linda de ficar mesmo se observando como que é lindo o nosso céu, né? E você só consegue visualizar se você estiver num lugar bem escuro e você vê aquele céu lindo, maravilhoso, todo iluminado com estrela, com a lua, perfeita, né? Porque o nosso Cristo Redentor, ele criou tudo com muita perfeição, assim como ele é perfeito, né? E aqui os indianos, né? Uma imagem de um tratamento dos indianos, né? Aqui na Índia, aqui ele está dando algum tipo de erva para essa senhora, pediu para ela abrir a boca e ele está espremendo essa erva, né? Como se ele estivesse apertando, né? Para que ela absorva o líquido. E ao redor ali dele tem outros que estão ali de alguma certa maneira falando palavras, né? Dos rituais que eles realizavam. A prática de saúde monásticos, perdão, a prática de saúde monástico medievais, ou seja, o período cristão naquela época, ela era realizada com a lei da caridade, né? Os cuidados e os exercícios eram feitos pelos religiosos. Quais seriam esses religiosos? Os diáconos e os diaconisas, né? Os diáconos, os homens do sexo masculino, e as diaconisas do sexo feminino, perdão. Perseguições aos cristãos existiam naquela época, né? E é dito de Milão. Qual foi essa perseguição? Vamos achar aqui o slide. Está lá na frente aqui, ó. Edito de Milão. Era promulgado 13 de julho de 313 pelo imperador Constantino, que ele ficou de 306 a 337, assegurou a tolerância e liberdade de culto para com os cristãos, alargada a todo o território do Império Romano, tá? Após um período de grande intolerância e de perseguições oficiais aos cristãos, porque os cristãos naquela época eles eram perseguidos, tá? Os cristãos naquela época eles eram perseguidos, muito perseguidos. E aí a medida tomada por Constantino teve uma enorme consequência na história ocidental, porque ela foi marcada, né? Foi marcando ali o início da aproximação e identificação do império com o cristianismo. Ou seja, o império foi se aproximando ao cristianismo verdadeiramente, ocasionando ali um fator que conduzirá em breve à propagação do cristianismo como religião oficial naquela época lá, em 13 de junho de 313, tá? Muito, muito, muito longe, né? Bem longe, dos dias de hoje. E aí, com essa aproximação do império e o cristianismo, que esse fato que conduziu e aproximou muito breve essa proclamação do cristianismo como religião oficial do Estado, né, por Teodósio. Teodósio foi o que realizou essa oficialização em 380. No ano de 380, 2 anos antes, em 311, já Galério havia reconhecido oficialmente o cristianismo no Oriente. Olha só, lá em 311, Galério já havia conhecido oficialmente o cristianismo oriental.
Mas lá em cima nos fala que o imperador Constantino, ele só foi reconhecer, aqui 306 a 337 foi o tempo que ele passou como imperador, mas ele veio reconhecer em 313, né? Porque Galério em 311 já havia reconhecido oficialmente o cristianismo no Oriente, tá? Então, era só uma consequência, né, que ia ali se movimentando. Havia doações, custeava os hospitais, né? Então, os hospitais, eles eram custeados através das doações que eles recebiam, né? E aí o papel da mulher na saúde medieval foi um papel muito importante, né? Importantíssimo o papel da mulher nesta época. E aí também teve o movimento das cruzadas, né? Vamos conhecer o movimento das cruzadas. Tá aqui, ó. O movimento das cruzadas foram movimentos militares, cristãos, em sentido à Terra Santa, com a finalidade de ocupá-la e mantê-la sob o domínio cristão. As cruzadas nada mais, nada menos foi uma guerra militar que eles queriam com que toda a Terra Santa teria como finalidade ocupá-la e mantê-la sob o domínio dos cristãos, tá? No século VII surgiu no Oriente Médio uma religião também monoteísta, né? Que conquistaria muito adeptos com o passar do século. Também surgiu o islamismo, que foi difundindo através dos profetas Maomé, e seu crescimento criaria um grande embate com o cristianismo. Eles iam se confrontar, certo? Já no final do século, no século IX, a religião já havia se tornado grande o suficiente para clamar por seus lugares sagrados, que, no entanto, eram coincidentes com os lugares sagrados dos cristãos, tá? Vamos passar um pouquinho mais lá para frente, aqui a gente falou do movimento das cruzadas, e aqui em 1347, a data dá que ocorreu uma grande epidemia europeia, né? Ocorreu aí uma grande epidemia europeia, e aí, aqui, ó, continuidade, a cidade de Jerusalém era o principal local sagrado para essas duas religiões. Quais eram as religiões? O islamismo e o cristianismo, certo? E aí, essas religiões aí também entraram os monoteístas e também para o judaísmo, né? A ocupação da cidade e das regiões próximas que compõem a Terra Santa foi motivo de muitos conflitos entre essas religiões na Idade Média e ainda é uma das causas da instabilidade no Oriente Médio, né? Mas aqui na frente, eu vou dar um exemplo para vocês do movimento monoteísta. Mono significa uma coisa única, algo único. E Theos significa igual a Deus. Então, eles referenciavam como o monoteísmo defende a existência de um só Deus, criador de todo o universo. Quem eram essas religiões monoteístas? Islamismo, cristianismo e judaísmo, tá? Olha aqui a estrela de Davi, a estrela de Judá, tá? Aqui é a estrela do islamismo e aqui a nossa cruz do cristianismo, certo? Aqui foi mais para dar um reforço no entendimento do material anterior. Aqui é uma imagem, gente, que não é uma imagem muito assim agradável de se observar naquela época, né? As pessoas, elas eram julgadas, né, e mortas dessas maneiras.
elas eram crucificadas na cruz e muitos deles iam lá e introduziam suas lanças. Quem eram essas pessoas que introduziam essas lanças? Eram aqueles soldados, né? Eles introduziam essa lança para que essas pessoas derramassem todo o seu sangue antes de ser retirado e ser colocado na pedra naquela época, porque eles eram enterrados em pedras, né? Cavernas grandes, em formato de pedra, eles eram expostos lá. E aqui é uma imagem do cristianismo, né? Dos guerreiros do cristianismo, né? Como que eles eram saudados, todos bem paramentados, com as suas lanças e seus cavalos galopando. Vamos mais lá para frente, aqui. Vamos falar um pouco sobre a epidemia europeia, que é a peste negra. A peste negra, que é bubônica, foi uma epidemia que matou cerca de 1/3 da população que habitava o continente europeu em meados do século XVI, tá? A doença era disseminada a partir das pulgas, que continham bactérias causadoras da peste e Yersinia pestis, como eram conhecidas. As pulgas, por sua vez, eram transportadas pelos ratos. Naquela época, os ratos eram que transportavam essa doença, essas pulgas que traziam em si as bactérias, certo? E aí, as pulgas, por sua vez, eram transportadas por esses ratos, já que elas se hospedavam nos roedores, ou seja, elas precisavam de um abrigo, né? Elas se alimentavam desses roedores, né? As pulgas, como que elas se alimentam? Sugando, né? Sugando o quê? O que as pulgas sugam? O sangue, né? Então, através desses ratos, elas eram transportadas e aí foi o que ocasionou essa epidemia europeia, tá? Que a gente chama de peste negra, porque morreu muita gente. Nas péssimas condições de higiene das cidades medievais, era mais ou menos assim. A pessoa ia lá, fazia xixi, abria a janela da casa dela e jogava, desprezava lá fora. Era mais ou menos desse jeito, tá? Não existia de maneira nenhuma saneamento básico. Não tinha esgoto, né? Não tinha nada disso. Era uma cidade com casas, mas que não tinha locais para que fosse desprezado adequadamente os dejetos, certo? E aí, nas péssimas condições de higiene das cidades medievais, a peste conseguiu encontrar um ambiente propício para sua propagação. Entre as pessoas, lixos, excrementos pelas ruas, né? O que é excremento? Fezes, urina e assim sucessivamente. Além de habitações pequenas e com muitas pessoas aglomeradas, facilitavam a reprodução dos ratos e os contatos com essas pessoas, e aí automaticamente o contato com as pulgas que traziam essas bactérias, que era essa bactéria que disseminou aí a peste negra. Olha só essa imagem aqui, que interessante. Deixa eu expandir ela um pouco mais para vocês visualizarem. Aí, isso. Aqui. Olha como que eles ficavam na rua, ali mesmo. Você tá vendo aqui nessa imagem que essa pessoa ela tá cobrindo o rosto, né? Porque o mau cheiro era intenso e as pessoas passavam mal, eram carregadas por outros. Por quê? Porque não tinha onde ter aquele local apropriado para elas ficarem, né? E aí eles caíam aqui mesmo. Aqui mesmo ia acontecendo aí a sua degradação do corpo humano, né? Até que alguém viesse para retirar e desprezar no local que eles utilizavam nessa época, tá? Lá, peste negra, essa imagem aqui é na Itália, em 1348, tá?
uma ilustração, é só uma ilustração para vocês identificar como que ela chegou a invadir mesmo a cidade, tá? Essa imagem aqui reflete um pouco para a gente de como que eles evidenciavam e como que eles começaram a se vestir para evitar este contato maior com a peste negra, tá? Nessa outra imagem aqui, mais adiante, a gente está vendo aqui, o que vocês conseguem identificar? Pessoas mortas, né? Muita gente morta, né? E aqui uma guerra acontecendo aqui atrás. Vocês estão observando? Tem uma barreira, tem bastante lutadores, né? Pessoas, os guerreiros com flechas, com arcos, com lanças, e estavam havendo aquela guerra. A guerra que ocorreu aqui nessa época, que a gente já falou lá em cima, que foi a guerra que matou muita gente, né? Que disseminou muitas vidas, né? Que é a guerra entre o cristianismo, né? E aí a gente ver ao quanto que essas pessoas sofreram naquela época. E aqui vamos passando mais adiante, olha aqui a fotinha do rato, olha a fotinha da barata, esse ratinho com essa carinha dele aí, nada convincente, ele era o transportador das pulgas, mas quem habitava as bactérias era, olha só, como era feio, gente. Nossa Senhora, imagem terrível, né? Então, olha só como que as pessoas ficavam, como que era a imagem dessa doença, como que ela se propagava no corpo humano das pessoas. Percebe que tem muitas púrpuras aí, né? Tem muitos, olha só, o corpo inteiro está invadido. Aquelas bolhas cresciam, estouravam e começavam a criar secreções purulentas, secreções serosas, né? Nossa, aqui é só a parte de uma perna de uma pessoa mostrando como que a pessoa ficava, né? Como que era a evolução desta doença da peste negra. Aqui as práticas de saúde no mundo moderno. As nossas práticas de saúde do mundo moderno, em 1760, quando ocorreu a Revolução Industrial, as doenças prejudicavam a produção industrial, com os indivíduos saudáveis melhor para a produção industrial, mas com os indivíduos adoecidos ficava um pouco complicado que essa Revolução Industrial desse continuidade. Já lá no século XIX, era a era da Vitoriana, que é o nome da mulher, tá? No século XIX, a era da Vitoriana, o que ela fez? Ela lutou, ocorreu uma luta das mulheres por direitos sociais, por direitos educacionais, por direitos profissionais e por direitos sociais, porque elas não tinham. Vocês lembram para que serviam as mulheres naquela época? Era para serem mães e cuidarem dos seus filhos e dos idosos, né? Então, quando chegou aqui em 1760, começou a Revolução Industrial, ou seja, começou as práticas de saúde no mundo moderno. E aí as mulheres já no século XIX, que não foi muito longe, que nós estamos no século XXI, era a era delas de uma luta que elas queriam ter os seus direitos sociais, educacionais, profissionais e sociais, e aí elas queriam, naquela época também, iniciou aquela revolução para que elas tivessem o direito de opinar, o direito de votar, né? Porque até então só os homens tinham esse direito, né? Aqui é uma imagem da era industrial, né? Como que era as indústrias. Vocês percebem que aqui havia muita poluição ambiental, né? Muita poluição, muita mesmo,
né? Então, era um trabalho que com certeza muitas pessoas adoeciam através desses produtos químicos que eram produzidos e aí jogado ao ar, e ali os mais próximos, aquelas pessoas que tinham uma probabilidade de adoecimento, adoeciam muito rápido. Lembra que pessoas doentes, a indústria não evoluía, e pessoas saudáveis davam uma alavancada muito grande para essa produção. Aqui uma imagem de várias mulheres naquela época, percebe-se que todas de vestido, bem vestida, com cartazes. Aí aqui tem um cartaz que eu gostaria de conseguir, ver se eu consigo ler ele para vocês. Deixa eu só puxar aqui a setinha. Aqui, ó, ela tá dizendo, ó, vai tapar a boca da MMM. Greve e protesto contra a censura, defesa da ditadura, tá? Então, assim, gente, as mulheres protestaram, as mulheres exigiram os direitos delas e hoje os direitos são iguais para todos, assim como as responsabilidades a qual aquilo que você comete é de sua total responsabilidade, você tem que responder pelos seus próprios atos. E os direitos foram ali estabelecidos através dessa insistência que elas tiveram para obter os seus direitos. E aqui nós terminamos com construindo o processo de aprendizado, tá? Aqui vai ser um exercício que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês reconstruam esse processo de aprendizado de uma maneira em que vocês consigam assimilar o início de toda a trajetória da mulher na era do século XIX até a era do século XXI, aos dias de hoje, que até hoje nós ainda também brigamos por algumas coisas que ainda não fomos ofertadas, certo? Esse é o exercício para vocês estarem produzindo, né? Aquilo que você entende, aquilo que você acha que é direito e aquilo que você acha que a mulher não deveria ter direito a isso ou deveria ter direito, é a sua opinião. Eu quero que você construa um processo de entendimento do que você aprendeu hoje para os dias de hoje. Puxem para os dias de hoje para a sua aprendizagem, tá? E faça uma correlação com isso. E no mais, nós finalizamos a aula de hoje.